E olha, tem mais apuração aqui no CNN 360 sobre como essa decisão de revogação bateu no governo. Porque o Daniel Rittner, nosso diretor aqui em Brasília, tem mais apuração. Daniel, boa tarde para você, bem-vindo ao 360. Olha só, o fato é, eu contei aqui como foi a reunião fechada. Só que a gente está vendo que até dentro do governo tem divergência sobre essa decisão, né, de recuo. Boa tarde. Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na verdade, esse é o assunto ainda hoje na esplanada dos ministérios. A decisão, como você relatou, foi tomada ali por um grupo bastante pequeno, fechado ali com o presidente Lula no Palácio do Planalto, mas hoje é assunto na esplanada toda. E aí o que acontece? Muita gente divergiu dos caminhos tomados. Estou falando de ministros do próprio governo, de auxiliares muito próximos do presidente da República, e muita gente está dizendo o seguinte: houve uma sucessão de erros do próprio governo e todo o encaminhamento ali que levou ao recuo, à revogação da portaria, é um novo terreno minado. Gera novo desgaste, enfraquece a imagem do governo. E por quê? Me mencionaram aqui um caminho de pelo menos 5 erros que a turma aqui, parte dos próprios ministros e do governo, acha que houve. Portaria original da Receita, mal explicada, sem os impactos políticos devidamente calculados. Só que aí, bom, esse é o erro original, o pecado original. Aí depois disso, secretário da Receita, Robson Barreirinhas, ficou durante uma semana falando sozinho. Ele é um excelente técnico, mas não é exatamente, não tem a comunicação, o dom da oratória como seu forte. E, em vez de ter gente com traquejo político ali do lado, passou uma semana dando entrevista sozinho. Terceiro, o governo poderia ter levado adiante um desafio para a oposição, porque sabia que não era verdade, sabia que não ia ter taxação do Pix. Então podia perfeitamente ter desafiado a oposição, o Nicolas Ferreira ali, que virou o personagem dessa crise, e ter falado: quer saber de uma coisa? Espere até o final do mês, vamos ver se tem taxação do Pix. Não vai ter taxação do Pix. E em vez de desafiar a oposição bolsonarista, recuou. Então, é um pouco aquela expressão popular: quem não deve, não teme. Você passou o contrário da expressão popular. Quarto ponto: se era para recuar, em vez de uma medida provisória, deveria ter sido feita uma nova portaria da Receita. Ao transformar isso numa medida provisória, em vez de colocar ali o próprio secretário da Receita para explicar o recuo, a revogação, quem explicou foi um conjunto de ministros no Palácio do Planalto depois de uma reunião com o presidente da República. Ou seja, levou a crise para dentro do Palácio do Planalto. E, por último, um sentimento de que tudo isso transmite uma percepção de que o governo cede muito fácil à pressão das redes, à pressão do bolsonarismo nas redes. Tudo somado, sabe o que foi repercutir aqui? A gente espelhou para mostrar, repercutir dentro do governo. Uma postagem no X de João Amoedo, fundador, ex-presidente do Partido Novo, depois acabou rompendo, mas ele teve inúmeros compartilhamentos aqui, 18 mil likes nas redes sociais, e isso foi mencionado para mim por um ministro do governo que discordou do encaminhamento. Diz aqui o João Amoedo: a decisão equivocada do governo Lula de revogar a instrução normativa da Receita acaba por dividir os brasileiros em 3 grupos. Os que concluem que temos um governo fraco, refém de fake news, os que acreditam que temos um governo mentiroso, pois não era fake news, e aqueles que chamam que o governo é fraco e mentiroso. Tudo somado, não é que o ministro com quem eu falei concorda com essa postagem de João Amoedo, mas tudo somado é a mensagem. Transmite um governo que é fraco e transmite um governo mentiroso, porque não ia taxar o Pix, mas manda uma mensagem de que, em vez de ter topado o desafio, tive que voltar atrás, porque transmite para as pessoas a impressão de que, no final das contas, no fundo, quem sabe se a taxação pudesse vir mesmo, né? Uma lambança do começo ao fim. Agora, no quarto ponto, em que fala que ele deveria ter pagado, que o governo poderia pagar para ver e dobrar a aposta e dizer no fim do mês a gente vai ver se... Quem tem razão, né? Quem tem razão. Só que o seguinte, só uma provocação aqui, não tive acesso à sua fonte, não sei nem quem são os ministros com quem você conversou, mas o fato é, dá para fazer uma cartada dessa quando você tem uma certa gordura. O problema é que a desaprovação do governo, ela está num limiar tão justo que daria para ficar um mês
apanhando para depois mostrar que é verdade? Então, essa é uma dúvida genuína que eu tenho e que eu entendo um pouco as motivações, assim... Há argumentos para todos os lados, né? Enfim, uma crise sem precedentes aí nesses últimos 2 anos, desses 2 anos de governo, mas assim, o governo aguentaria ficar um mês derretendo, sendo que já não tinha gordura? A gente não está falando de passar de 80 para 60, né? A gente está com 50% de desaprovação do governo. Você fala derretendo, eu diria sangrando, né? É uma hemorragia ali que não estava sendo contida, a verdade é essa. Agora está certo, agora tem uns engenheiros de obra pronta também, né? Falar assim, podia ter sido feito diferente, mas também tentou-se ali alguma solução e não conseguiram. Agora, eu gostei de uma definição de que existe oferta de fake news, muita oferta de fake news ali, divulgação de mentira e tal, isso sempre existiu, muito antes das redes sociais, continuará existindo, tem sido intensificado com as redes sociais. O problema é a demanda. E se existe demanda, é porque também o governo está já com uma imagem enfraquecida e com um desgaste acumulado. É aquela história, não vai ter taxa da blusinha, não. Aí, de repente, vem numa medida provisória, emenda, acaba tendo taxa da blusinha. Então, as pessoas ficam desconfiadas de que não tem taxação do Pix. Mas quem garante que não vai ter? O Nicolas Ferreira, no vídeo dele, que tem mais de 200 milhões de visualizações, ele fala, não tem taxação do Pix, mas não duvido que passe a ter. O que, na verdade, também não é impossível, porque a própria Constituição veda, né, Dani? A própria Constituição veda a criação de novos impostos por portaria, instrução normativa, decreto. Isso precisa de aprovação legislativa. É impossível. E a própria lei que criou o Pix também impede que o Pix não seja gratuito. Ou seja, de fato, não teríamos esse problema de uma taxação do Pix. Mas o que importa... críticas ali também no que poderia afetar os informais, por exemplo, pessoas que de fato, sonegam. Olha, a gente está falando do informal, aí a gente não está falando do mérito. Sonegar é crime, ponto final. Né? A pessoa, assalariado que recebe 1, 2 salários, ele tem um desconto na folha dele. Não é questão de se é justo ou não o informal, né, o autônomo pagar. O fato é claro que tinha, e também essa foi uma crítica, que depois da fake news da taxação, a crítica aí virou mais uma crítica em relação, olha, vocês vão querer cobrar imposto desses pobres coitados, que de fato são e que de fato lutam, mas que, de fato, parte deles não paga imposto, né? Então... Não, é isso, mas é também o crime organizado, o traficante, o site de prostituição. Tudo isso você tem que se cercar de mecanismos ali de fiscalização, de controle, para evitar que haja lavagem de dinheiro, que haja operações ilegais. E a fiscalização, por meio do monitoramento dos PIX, e das novas fintech, né, que são esses bancos digitais, né, que estavam dispostos a colaborar, já é uma medida que vale para os bancos tradicionais. Uhum. Isso passaria a ser monitorado também com os bancos digitais. Isso tudo ajudaria a Receita na identificação de operações ilegais. Agora, também tem toda uma turma aí da economia informal. Imagina assim, o jardineiro aqui no Lago Sul, um bairro nobre de Brasília, presta serviços, ganha 10, 12 mil reais por mês. Não é totalmente irrealista isso. Quer dizer, a pessoa trabalha na informalidade, mas consegue uma renda relativamente boa e não paga imposto. Então, isso poderia permitir dar à Receita Federal elementos para ir atrás também dessas pessoas. E nesse discurso do governo que acabou pegando de que tem uma sanha para equilibrar as contas via arrecadação, é um discurso que pega. Pegou o taxade. Então, se pegou o taxade, pegou a taxação do Pix. Aí, agora, é lamentar da parte do governo. E os críticos têm pontos ali, como a gente mencionou, mas também é engenharia de obra pronta, né? Daniel Rittner, muito obrigada pelas suas apurações e também pelo bate-bola. Obrigada, bom trabalho.